Olá pessoal, tudo bem? Essa é a segunda parte do assunto sobre equações do segundo grau, aonde resolveremos essa equação utilizando a fórmula de Bhaskara. Esta fórmula foi desenvolvida por Bhaskara. Bhaskara foi um matemático indiano na qual utilizou uma fórmula para facilitar a resolução de equação do segundo grau, na qual essa fórmula recebeu o seu nome. Essa fórmula corresponde a x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, em que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Podemos também, ao invés de colocarmos aqui delta dentro do radical, podemos substituir por b ao quadrado menos 4ac. Portanto, vamos aqui a uma aplicação da fórmula. Resolver a equação 5x ao quadrado menos 12x mais 4 igual a zero. Então aqui é uma equação de segundo grau, aonde o primeiro termo em x ao quadrado, que é o que caracteriza ser uma equação de segundo grau, o segundo termo em x e o terceiro termo independente. Então para o primeiro termo, colocamos aqui a, então o primeiro termo em a, o valor do coeficiente 5, o segundo termo, no caso aqui, chamamos de b, com coeficiente menos 12, e o terceiro termo chamamos de c, que é o termo independente, de coeficiente 4. Vamos substituir a equação descrita anterior, na fórmula de Bhaskara. Então temos aqui a fórmula de Bhaskara, substituindo a equação fica o seguinte: x é igual menos aqui é da fórmula, menos 12 dentro do parêntese é o valor de b lá da equação, mais ou menos a raiz de menos 12 é o valor de b ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes 5, o valor de a, e vezes 4, que é o valor de c. Tudo isso aqui sobre 2 vezes 5, 5 que é o valor de a. Continuando aqui, o nosso cálculo, temos x é igual a 12, positivo, porque menos com menos aqui fica positivo. Dois sinais negativos, eliminando o parênteses, fica positivo. Mais ou menos, raiz de 144, que é o cálculo da potência. E menos 12 elevado a 2, dá 144. Menos 80, 80 é o resultado da multiplicação de 4 vezes 5, que dá 20, e 20 vezes 4 dá 80. Sobre 10, que é o resultado do denominador aqui, 2 vezes 5. Continuando aqui, 12 mais ou menos raiz de 64. 64 é a subtração de 144 por 80, sobre 10, que é igual a 12 mais ou menos 8. 8 que é a raiz de 64 sobre 10. Então, de acordo com esse resultado, nós vamos ter dois valores para x, porque nós temos 12 mais ou menos 8, então faremos dois cálculos, uma soma e depois uma subtração. Então, em relação ao primeiro valor para x, então vamos chamar assim de x' igual a 12 mais 8, aqui uma soma, sobre 10. Somando 12 mais 8 é igual a 20, sobre 10. Dividindo 20 por 10 é igual a 2. E o segundo valor para x, vamos chamar aqui de x duas linhas, e temos aqui uma subtração, 12 menos 8 sobre 10. Subtraindo 12 por 8 dá 4. Como 4 não divide por 10, faremos uma simplificação, e simplificando fica 2/5. Portanto, aí a solução da equação 5x ao quadrado menos 12x mais 4 é igual a zero é 2/5 e 2. Vamos discutir, sobre o número de soluções da equação do segundo grau. Quando resolvemos uma equação do segundo grau, já colocada na sua forma normal, é importante observar que 3 casos podem surgir em relação ao cálculo do discriminante. Então vamos aqui, a observação
em relação ao que foi dito, né, ao que foi acabado de ser dito, em relação, né, à solução, nas diversas soluções, para o cálculo de uma equação do segundo grau. O primeiro caso é quando o discriminante, ou seja, delta, é maior do que zero. Então, quando isso acontecer, a equação terá duas raízes reais distintas, ou seja, diferentes. Aí temos aqui um exemplo. Então, esse primeiro caso aqui é o que aconteceu com a explicação do exemplo anterior. Mas para reforçar a aprendizagem, veremos mais um exemplo. Então, temos aqui a equação x² menos 6x menos 27 igual a zero. Então, temos aqui o primeiro termo em A, que o valor é 1, porque aqui não tem nenhum coeficiente, portanto, vale 1. O segundo termo, né, no caso aqui em B, o de coeficiente menos 6. E o terceiro termo aqui em C, que é o termo independente, de valor menos 27. Então, temos aqui o cálculo de delta, também podemos calcular, né, encontrar o valor de delta e depois esse resultado ser jogado na fórmula. Então temos aqui delta é igual a menos 6 é o valor de B, porque na fórmula delta vale B ao quadrado menos 4AC. Então o valor de B é menos 6, então fica menos 6 ao quadrado, menos 4 que é da fórmula, vezes 1 que é o valor de A, e vezes menos 27 que é o valor de C. Então calculando fica menos 6 ao quadrado dá 36, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 27 vai dar mais 108. Somando 36 mais 108, 144. Aí observe aqui que o valor de delta é maior do que zero. Então, trazendo tudo isso para a fórmula, né? Então, a fórmula de delta, e aí, substituindo na fórmula, fica 6 mais ou menos raiz de 144, que aqui, ao invés de colocar delta, colocamos o valor encontrado, né, anteriormente, sobre 2 vezes 1, que é o valor de A. Continuando aqui, 6 mais ou menos, a raiz de 144, 12, sobre 2. Então, aqui o mesmo que aconteceu no exemplo anterior. Vamos ter aqui dois valores para x. Vamos chamar o primeiro valor para x de x'. Então, temos aqui uma soma, 6 mais 12 dá 18, sobre 2. Dividindo 18 por 2 é igual a 9. E o segundo valor para x, chamaremos de x duas linhas, que é igual, né? Temos aqui uma subtração, 6 menos 12 dá menos 8 sobre 2. Dividindo menos 8 por 2 é igual a menos 3. Então, observe que x' é diferente de x duas linhas. Portanto, aí a equação tem duas raízes, né? Menos 3 e 9. Vamos ao segundo caso. No segundo caso, o discriminante é igual a zero. Quando isso acontecer, a equação terá uma única raiz, ou seja, duas raízes reais iguais. Então, temos aqui um exemplo, 4x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a zero. Então, o primeiro termo aqui, chamamos de A, coeficiente 4. O segundo termo aqui de B, coeficiente menos 4. E o termo aqui, o terceiro termo, C, que é o coeficiente 1. Então, calculando o delta, então vai ficar B ao quadrado dá 16, que o valor de B aqui é menos 4. E menos 4, então vai ficar menos 4 ao quadrado vai dar 16. E menos 16 aqui é a multiplicação de menos 4 vezes o valor de A, que o valor de A é 4, então menos 4 vezes 4 dá menos 16, e menos 16 vezes o valor de C, que é 1, dá menos 16. Subtraindo 16 por 16 dá 0. Então está aqui a fórmula de Bhaskara, e substituindo a equação na fórmula fica 4 mais ou menos raiz de 0. Como aqui é delta, então o valor de delta encontrado, né, foi 0. Sobre 2 vezes o valor de A, que é 4. 4 mais ou menos, a raiz de 0 é 0, sobre 8. Então vamos aqui, x', que é o primeiro valor para x, somando 4 mais 0 dá 4, sobre 8. Como 4 não divide por 8, fazendo a simplificação fica meio. O segundo valor para x, na qual chamamos de x duas linhas, então fazemos aqui a subtração,
porque é 4 mais ou menos 0 sobre 8, então teremos dois cálculos, um com mais e outro com menos. Então 4 menos 0 dá 4 sobre 8. Como 4 não divide por 8, então simplificando fica meio. Então podemos observar que x', né, que no caso x', o valor de x' é igual ao valor de x duas linhas. Assim, a solução da equação é apenas uma raiz, porque é o mesmo valor, meio. Terceiro e último caso, o discriminante é menor do que zero. Então, quando o valor de delta for menor do que zero, o que acontece? A equação não terá raízes reais. Por quê? Pois não há, no conjunto dos números reais, a raiz quadrada, né, de um número negativo. Beleza, pessoal? Portanto, essa foi a nossa aula sobre equação do segundo grau.